Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, irmãos, uma manhã abençoada para vocês e que nessa sexta-feira o Senhor possa fortalecer os nossos passos, nos firmar na presença dEle e renovar as nossas vidas. O texto base está lá em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 12 e 13, diz assim a Bíblia: Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da cabeceira de Saul, a bilha d'água, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, pois da parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. E Davi passou ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. Esse texto aqui ele mostra o momento em que Davi ele estava fugindo de Saul. Saul se fez inimigo de Davi naquele momento e Davi teve a oportunidade de matá-lo. E um dos guerreiros de Davi, chamado Abisai, ele vira para Davi e fala: olha, Deus colocou diante de ti o teu inimigo. Mas a palavra mostra claramente que Davi ele prefere poupar a vida de Saul. Então, assim, quando nós olhamos esse texto, vemos a misericórdia de Davi mesmo para com alguém que fez tanto mal a ele. Alguém que, como eu disse, se fez inimigo dele. E é um grande ensinamento de misericórdia, mas eu acho que ele vai além esse texto. Não só a misericórdia nossa que devemos ter a outras pessoas, que às vezes realmente o ser humano é terrível. Eu colocando nós aqui nesse pacote, o ser humano, a natureza, a origem, a índole é pecaminosa, é ruim devido ao pecado, se tornou ruim. Então somos magoados, feridos, ultrajados. Cabe a nós perdoar. E o maior exemplo de perdão é o Senhor Jesus. A história de Davi e Saul, ela traça um paralelo profético com a história de Jesus e do homem. Porque o homem foi poupado pelo Senhor Jesus, assim como Saul foi poupado por Davi, embora não merecesse ser poupado. Embora tivesse feito por merecer ser morto ou por merecer a morte, foi poupado. Alcançou misericórdia. A palavra diz assim: tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul e foi-se. Quer dizer, a morte estava perto de Saul. Abisai até mesmo queria a morte, mas Davi poupa a vida de Saul, livra ele da morte. Assim, o homem pelo seu pecado ele estava morto. O homem pelas suas atitudes, pelas suas obras, o salário do pecado é de fato a morte. Mas Jesus não veio ao mundo para nos livrar, para livrar o homem do peso da morte, da sentença da morte. A palavra fala que Davi ele leva a bilha de água e a lança de Saul. Então Jesus levou na cruz a tristeza, ele levou na cruz do Calvário, e ontem eu falei um pouco sobre isso, o coração vazio. Ele quer preencher, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou também a lança. A lança tipifica o pecado, porque a lança de Saul foi o que afastou Davi dele. Da mesma forma, foi o pecado que afastou o homem de Deus. Então, a lança, ela tipifica isso. Quando Saul começou a intentar contra a vida de Davi, foi com a lança. Quando Davi realmente se afastou, foi quando ele viu que Saul queria utilizar a lança contra ele. É o pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus, é um ataque ao Senhor. É o nosso pecado, a nossa condição humana. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que todo mundo que estava ali ao lado de Saul estava dormindo. A palavra fala que ninguém houve que o visse, que viu Davi, que visse Davi, nem que o advertisse, que advertisse a Saul, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Olha, não adianta, a única pessoa que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ao longo dos anos, ninguém adverte um homem que está seguindo um caminho de destruição. Não adianta. O mundo não vai advertir o homem. Os amigos, entre aspas, as amizades não vão advertir, de forma alguma. Deus levanta até profeta, mas o homem não dá ouvido. Um homem no caminho de rebeldia não dá ouvido. Ele dorme espiritualmente. Essa é a verdade, continua dormindo. Então, quando a pessoa está nessa conduta, dessa forma que nem Saul, a razão não adverte, a consciência não adverte, nenhum tipo de moral adverte, nada adverte, ninguém, nada adverte. Hoje, da mesma maneira, quando a gente olha assim, a humanidade,
As pessoas elas vivem num sono espiritual, vivem dormindo espiritualmente, ou seja, dormir é estar inconsciente. Quem dorme não está consciente ao que está acontecendo ao redor, não tem uma visão clara, não consegue discernir o que está acontecendo à sua volta. E é assim que o homem se encontra. E talvez você esteja orando por alguém, você conheça alguém na sua família, alguém que você ame, que esteja assim, como Saul, dormindo, dormindo com a morte ao lado. Era essa a condição de Saul. Era essa a situação dele. A morte estava ao seu lado e ele estava inconsciente àquele quadro. Mas a misericórdia do Senhor alcançou ele através de Davi. Jesus poupou o homem na cruz, livrou da morte. Infelizmente, muitos continuaram dormindo, muitos continuam dormindo. A humanidade continua dormindo espiritualmente falando, assim como Saul continuou dormindo. A palavra fala que Davi passou para o outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. Jesus ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou e foi recebido na eternidade, no cume do monte. E Davi sobe ao cume do monte para falar com Saul, para alertá-lo. Jesus foi para a glória e ele enviou o quê? O seu espírito para falar com o homem, para alertá-lo, também da mesma forma. Então Davi revelou a Saul o que ele não viu, que ele, Davi, tinha poupado Saul da morte. O Espírito Santo tem revelado ao homem o que o homem não sabe, que Jesus morreu na cruz do Calvário para livrar o homem da morte do pecado, para proporcionar salvação. Essa é a verdade. Havia uma grande distância entre eles. Hoje o Senhor ele quer retirar essa distância da minha vida, da sua vida e talvez da vida de alguém que você tenha orado. A distância do pecado, a distância de tudo aquilo que nós fazemos de errado, a distância da nossa natureza errônea, humana, que nos afasta da vontade de Deus, que nos afasta da presença do Senhor, que nos leva até a condição de dormintes, ou de estar ali dormindo, de estar ali inconscientes ao querer de Deus, à vontade do Senhor e perto de uma morte espiritual. Felizmente, irmãos, infelizmente o mundo caminha para uma eternidade sem Deus, que um eufemismo, caminha para um inferno. As pessoas estão dormindo como se estivessem dormindo dirigindo, tá? Um risco iminente do pior acontecer e as pessoas não têm consciência disso. E eu acho que aqui fica a nossa gratidão, porque um dia ele nos despertou desse sono profundo, nos tirou da matriz do pecado, aquele filme Matrix, só que é das antigas aí vai lembrar. Teve agora um remake, mas nos acordou, daquilo que vivíamos, daquele sono, aprisionados pelo pecado. Ele nos tirou dessa condição, nos livrou. Estávamos inconscientes e ele nos livrou. As nossas orações é para que o Senhor haja da mesma maneira dentro do nosso lar, no meio da nossa família, com aqueles que amamos. E eu creio que o Senhor ele vai sim poupar, como Davi poupou. O Senhor vai poupar muitos Saúls, ainda pela graça e misericórdia dele. E o Senhor vai trazer para perto aquele que pelo pecado se distanciou. Eu tenho certeza. Essa é a vontade do Senhor. Então, se há um projeto na sua vida, na minha vida, eu sempre digo que nós temos sido como chaves para abrir a porta da salvação para os nossos familiares. Então essa é a grande bênção. E a partir do momento que cremos, nós possibilitamos com que mais pessoas dentro da nossa família possam ouvir a mensagem da cruz e aceitar ao Senhor. Os nossos joelhos dobrados são também uma grande bênção para alcançar a misericórdia do Senhor e a salvação dos nossos familiares, para que o Senhor venha poupá-los, mesmo eles inconscientes no pecado. Bom, continuar nessa mesma força, nessa mesma certeza, nessa mesma convicção de que o Senhor, uma hora ou outra, ele vai alcançar aqueles que estão distantes. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.